Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: furto de arte sacra. A proteção do patrimônio cultural exige esforço do sistema de justiça. A subtração ela é punida, sim. As ações que reconhecem a importância do trabalho de prevenção e combate à violência contra a mulher. Divórcios. O isolamento forçado pela pandemia pode ter provocado reflexos nos relacionamentos. E ainda, convidamos um especialista para esclarecer dúvidas a respeito de uma obrigação que pode dar cadeia se não for cumprida: o pagamento de pensão alimentícia. Acompanhe o Justiça em Questão. Mais da metade do patrimônio cultural mineiro já foi extraviado das igrejas. São telas, castiçais e imagens sacras que há séculos demandam proteção especial. Algumas peças retornam para os locais de onde foram tirados. O sistema de justiça mineiro tem feito um esforço importante para recuperar essas peças religiosas. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre esse patrimônio perdido. Minas Gerais viveu o ápice da atividade artística no século XVIII. O ouro que agitou a economia no estado foi o combustível e também matéria-prima para a criação de muitas das obras religiosas que integram o acervo das igrejas mineiras. Trabalhos assinados por Aleijadinho e outros mestres do barroco chamaram a atenção e despertaram a cobiça de colecionadores e criminosos. O resultado foi um grande desfalque no acervo do estado. Estatísticas indicam que Minas Gerais perdeu cerca de 60% do seu patrimônio cultural sacro. Isso quer dizer que de cada 10 peças que se encontravam nas nossas matrizes, nas nossas capelas, nos mosteiros, 6 foram retiradas daqui. E os principais destinos no Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das obras extraviadas foi esta tela. Uma pintura do século XVIII atribuída ao pintor Joaquim José da Natividade. A representação do Santo Sudário foi retirada de uma igreja do município de Lavras nos anos 50 e encontrada no MASP, Museu de Arte de São Paulo, mais de meio século depois. Em 2009, foi localizado a existência dela, que a procedência foi confirmada sendo de Lavras, guardada lá no acervo do MASP. E desde então foi feito esse processo de restauração, identificação e, finalmente, depois de 62 anos, ela está voltando agora para Lavras. A localização do patrimônio cultural perdido pode derivar de denúncias e também do monitoramento de sites de leilões. Mas o sistema de justiça também pode contar com 2 instrumentos que ajudam na proteção desse patrimônio: o registro e o tombamento. O tombamento ele é um instrumento mais antigo de proteção e ele cabe aos bens edificados, né, aos bens móveis, ao patrimônio material, né? E ele é o instrumento mais antigo. Ele foi instituído pelo Decreto 25 de 1937. Cabe ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, catalogar, proteger e promover os bens culturais do país. Quando há o resgate de alguma peça, o Instituto também providencia a restauração da mesma. A medida é usada porque, em muitos casos, falsários modificam as obras para ocultar a origem. Esse trabalho ele só é possível de ser feito por uma equipe técnica qualificada, né? Que aí entra em contato com essa peça, faz um estudo, vê as características, se teve alguma repintura, se ela foi alterada. Então tem todo um trabalho aí da área de conservação para fazer essa identificação de onde ela é, qual possível artista que assina aquela obra. Os anos 1990 e 2000 foram marcados por uma elevação da quantidade de peças furtadas das igrejas de Minas. O Brasil, ao contrário do que acontece com outros países da Europa e mesmo aqui da América Latina, não tem crimes específicos para a subtração de bens culturais. Então, a pessoa que aqui em Minas Gerais ou aqui no Brasil
subtrai uma enceradeira ou um animal, uma galinha, está, sob o ponto de vista abstrato, sujeito à mesma pena daquele que subtrai a imagem padroeira do século XVIII de uma determinada capela. Isso é muito grave. Atuante na área criminal, o desembargador Júlio César Gutierrez explica que a subtração dessas obras pode ser enquadrada como furto, roubo ou receptação. A subtração ela é punida, sim, evidentemente, com as penas que variam de 1 a 4 ou até mais, podendo chegar até a 10 anos, considerando o tipo da violência empregada, o dano causado à própria coisa ou aos obstáculos que existem para impedir a subtração. Não é uma causa de exclusão do crime a devolução da coisa, né? Digamos assim, esse arrependimento eficaz. O crime já está consumado, a subtração foi feita, pode haver sim uma causa de redução de pena, uma atenuante, mas nunca a exclusão do crime. A seguir, as ações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizadas na semana Justiça pela Paz em Casa. Homens e mulheres precisam caminhar juntos, com respeito e com o primado da igualdade de direitos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lança neste mês que se realiza a campanha Justiça pela Paz em Casa, um selo que reconhece boas práticas no combate à violência contra a mulher. A iniciativa é da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e vai premiar pessoas físicas e jurídicas com o selo Mulheres Libertas. No encerramento da Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, lançou o selo Mulheres Libertas. Significa o reconhecimento do Poder Judiciário da necessidade de se articular com as diversas instituições e com a sociedade civil no combate a essa pandemia. A pandemia da violência doméstica contra a mulher, ela está oculta e é preciso que a educação, os projetos e as ações tragam um resultado positivo para todo o núcleo familiar. Inovador e considerado referência para o Brasil, o selo de boas práticas reconhece as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem trabalhos e projetos voltados à prevenção, o combate e a punição da violência praticada contra as mulheres nas relações domésticas e familiares, bem como aqueles que alcancem a igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas. Ele representa um fortalecimento da mulher na medida em que ele premia toda prática, boa prática de pessoas físicas e pessoas jurídicas que investem no fortalecimento da mulher, na libertação da mulher que está vivendo esse ciclo da violência. O lançamento do selo Mulheres Libertas também tem sintonia com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. Isso é muito importante e essencial, porque além de atuar no repressivo, de maneira repressiva à violência, nós atuamos também na promoção de direitos e, portanto, de maneira preventiva. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 2.788 mulheres foram assassinadas em 2020, vítimas de feminicídio, aumento de 39% em relação a 2019. Para julgar todos os processos relativos à violência doméstica e familiar, o Tribunal de Justiça também lançou uma ação coordenada, que ficará sob a responsabilidade do projeto Pontualidade. Foram identificados 780 processos relativos à violência doméstica prontos para julgamento em 157 unidades judiciárias em todo o estado. A sociedade não enxerga essa violência. A violência ela não é só física, ela é uma violência emocional, uma violência psíquica e ela deve ser rompida, porque homens e mulheres precisam caminhar juntos, com respeito e com o primado da igualdade de direitos. E ainda sobre a temática da Justiça pela Paz em Casa, o Tribunal Mineiro lançou, em parceria com a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, um projeto inovador.
O objetivo é aplicar técnicas da justiça restaurativa ainda na fase pré-processual das demandas envolvendo violência contra a mulher. A Política Pública Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário é definida pela Resolução 225 do CNJ e visa solucionar os conflitos a partir da escuta dos ofensores e das vítimas. O terceiro vice-presidente do TJMG destaca que o foco do projeto é a proteção não só da mulher, mas da família e também de oferecer garantias aos direitos fundamentais. Não deixar que aquela violência perpetue e se repita, que pode desaguar até mesmo na morte de um dos cônjuges. Então, a atuação do judiciário nessas questões o mais rapidamente possível evita, inclusive, um círculo vicioso na qual essa violência acontece no dia a dia. Queremos evitar isso, estancar a violência, chamar à razão aquela pessoa, ou, se for o caso, até mesmo aplicar sanção. A desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, superintendente da Concive, destaca que a iniciativa vai ampliar o olhar sobre as questões que envolvem a violência doméstica e familiar, permitindo soluções mais pacíficas, que vão além da aplicação de medidas protetivas à vítima e da penalização do agressor. A Lei Maria da Penha, ela contém medidas criminais e medidas cíveis também, cautelares de natureza cível. Muitas ações são resolvidas na vara de família. As questões de divórcio, separação, alimento, guarda. E não há problema algum, porque são 12 varas de família em Belo Horizonte e 4 juizados de violência doméstica. Mas a ideia é que aproveitar a experiência do Sejusc, que já atua na área de família, as varas de família já encaminham processos, aproveitar essa oportunidade e cuidar desta parte de natureza cível. Por ser um projeto piloto, por enquanto as atividades vão se concentrar na capital. Entretanto, o objetivo é levar a experiência para todas as comarcas de Minas. O uso das técnicas propostas pela Justiça Restaurativa no âmbito civil permite atingir diretamente a causa da violência, além de dar maior celeridade à solução do conflito, como afirma o coordenador do Sejusc da capital. O que o juizado vai encaminhar para a gente é aqueles casos que têm questões da vara de família para serem resolvidas e que ainda não tem processo. E que a gente já vai começar a tratar esse conflito para já resolver antes mesmo de virar um processo da vara de família. A desembargadora Hilda Teixeira da Costa destaca que muitas vezes não se põe fim a esse tipo de demanda apenas pela decisão de um juiz, mas por meio de um processo restaurativo. Porque a justiça restaurativa chama, além das pessoas que participam diretamente do conflito, que seriam aquelas pessoas que aparecem como principais num processo judicial ou numa demanda extrajudicial que vem ao conhecimento do judiciário, entende que outras pessoas que fazem parte do círculo familiar e da comunidade na qual se encontram aquelas pessoas também são influenciadas pelas decisões que elas adotam. Então é importante, a justiça restaurativa vem trazer voz a todo mundo para que possa, de forma conjunta, todos juntos tentar encontrar uma solução que realmente venha melhorar aquele relacionamento de uma forma mais permanente. Então, com isso também o judiciário se beneficia na medida em que o número de processos tende a diminuir, porque não vai haver frutos desse processo inicial que chegou ao nosso conhecimento. Acompanhe as notícias que foram destaque esta semana. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, foi designado para integrar o grupo decisório do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do centro é identificar e propor tratamento adequado de demandas estratégicas ou repetitivas no Poder Judiciário brasileiro. O Centro de Inteligência é formado por 2 grupos, um decisório e um operacional. Além do presidente Gilson Soares Lemes, integra o grupo decisório o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux. O juiz Rodrigo Martins Faria, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai integrar o grupo operacional do Centro de Inteligência.
Na semana em que se comemora o Dia do Ouvidor, o TJMG destaca a importância da ouvidoria. Trata-se de um importante instrumento para a promoção da transparência e da participação social no desenvolvimento de estratégias e políticas institucionais. A atuação dos ouvidores não se restringe a receber críticas e denúncias, mas também elogios e sugestões. Os números mostram que, mesmo durante a pandemia, o órgão tem cumprido a missão. O TJMG tem como ouvidora a desembargadora Cláudia Maia e como ouvidor adjunto o desembargador Vanderlei Salgado de Paiva. Para falar direto com a ouvidoria, acesse tjmg.jus.br/fale com TJMG. Em reunião virtual entre o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, e os desembargadores que compõem a direção, a presidência do tribunal publica nova portaria para suspender o atendimento presencial no Tribunal de Justiça e nas comarcas do estado. A medida é tomada para a contenção da Covid-19 e preservação da vida de servidores, advogados e da sociedade. A seguir, o isolamento imposto pela pandemia provoca impactos nos relacionamentos. Durante a pandemia da Covid-19, muitos casais que passavam apenas algumas horas do dia juntos se viram forçados a ficar sob o mesmo teto por 24 horas, 7 dias por semana. Em alguns lares, o resultado foi de irritação, passando por discussões e resultando em divórcio. Mais de 70 mil separações foram contabilizadas. Veja na reportagem. O isolamento social provocado pela pandemia interferiu em cheio na rotina das pessoas. Muitos casais que já vinham com problemas no casamento não aguentaram a convivência por muito tempo juntos dentro de casa. As pessoas não estão habituadas a conviverem, né? Ficam fechados dentro de casa, o marido e a mulher, aparecem as diferenças, né? Devido a pandemia, todo mundo dentro de casa, eu garanto que foi isso aí. Não tem aquela convivência, ficar dentro de casa parado. A ansiedade aumentou. Minha mãe dizia que o homem dentro de casa só dava trabalho. Sujava as coisas, largava a xícara de qualquer canto, jogava as roupas no chão. O empresário Esdras Freitas, que mora em Belo Horizonte, sabe o que a pandemia causou. Separou da mulher dele no final do ano passado. Os dois estavam casados já há 7 anos e com uma filha. As crises com a ex-companheira começaram em junho do ano passado. O convívio dentro de casa aí piorou tudo, né? Depois que convive muito tempo, eu acho que piora as coisas aí. Começa a brigar demais e com a pandemia piorou, né? A crise, a mulher perdeu o emprego, aí só eu trabalhava, ela ficava muito em casa, quando eu chegava ela estava estressada, aí a gente começava a brigar e nos separamos. De acordo com um levantamento do Colégio Notarial do Brasil, no segundo semestre de 2020, mais de 73 mil casais se divorciaram no país. Esse número é 15% maior do que em 2019. Aqui no estado de Minas Gerais, o número de separações bateu recorde. Foram quase 8 mil casamentos desfeitos no mesmo período. O isolamento, aliado com as pessoas ficando realmente em casa e aumentando esse grau de convivência, a gente percebeu aí casais, né, que estavam casados há muitos anos, enfim, que tinham rotinas muito diferentes, né, e quando são colocados ali, obrigados a conviver 24 horas por dia, as coisas, né, desandam. Certamente a gente vislumbra assim, isso como uma das principais razões para o aumento do número de divórcios. Um levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil comprovou também que os casais mais jovens sofreram um impacto maior por causa da pandemia e acabaram tendo mais divórcios durante esse período. O jovem ele tem uma vida muito dinâmica antes da pandemia, as pessoas estão sempre em compromissos sociais, estão sempre, né, enfim, o casal ele convive, às vezes só os dois, pouco, né, está sempre inserido em outras situações. Então, a gente viu muitos casamentos recentes sendo desfeitos, né, porque rapidamente, né, percebeu que não tinha toda aquela intimidade. E também, no outro extremo também, a gente percebeu casais aí que já vinham com casamento desgastados. Para se divorciar em Minas Gerais, o valor é tabelado em R$ 446,64, acrescido da taxa de ISS, definida em cada município. Isso para divórcios de casais sem filhos e sem bens.
Nos demais, é preciso procurar um advogado e ir ao cartório. A separação pode ser feita ainda por meio virtual. Os requisitos deles são os mesmos dos divórcios feitos em cartório. O primeiro requisito que todo divórcio tem que ter, como eu falei, é o advogado. O segundo requisito, o casal não pode ter filhos menores ou incapazes. E o terceiro, ele tem que ser um divórcio consensual, não pode haver litígio. Podem haver advogados separados, um para cada parte, mas tem que haver consenso. Um dos serviços da Justiça consiste em esclarecer aos interessados o que pode e o que não pode ser feito em determinadas situações. E um dos temas que mais desperta dúvidas é a pensão alimentícia. E para esclarecer algumas delas, nós recebemos aqui no estúdio o juiz de direito Ricardo Viana, que responde pela 3ª Vara de Família e Sucessões de Contagem. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição quando for preciso. Doutor Ricardo, o que é possível fazer quando um pai ou mãe se recusa a fazer o pagamento da pensão ou comete algum atraso? Nesse caso, o credor dessa pensão deve procurar um advogado ou a defensoria pública para que seja exigido na justiça o cumprimento dessa obrigação alimentícia. E existe um prazo de tolerância para esse atraso, de forma a impedir uma prisão, por exemplo? Não existe um prazo de tolerância. Com um dia de atraso, esse credor já pode buscar a justiça para satisfazer seu direito. Nós localizamos até um termo muito curioso, se chama pensão avoenga. Os avós também podem ser responsabilizados? Explica um pouquinho sobre isso. Sim. Caso os genitores estejam impossibilitados de pagar essa pensão alimentícia, os avós podem ser chamados para complementar ou mesmo, em caso de ausência desses pais, por exemplo, no caso de morte, de pagar uma pensão alimentícia para os netos. Agora, uma coisa que tem acontecido com muita frequência, né? O argumento de que a pandemia inviabilizou esse pagamento, foi a razão de algum atraso. Essa é uma justificativa aceitável para que se atrase ou não se faça o pagamento da devida pensão alimentícia? Mesmo com a pandemia, essa pensão alimentícia é devida, tem que ser paga, mas caso esse devedor da pensão alimentícia comprove que por causa da pandemia ele teve alguma redução no rendimento dele, ele pode procurar a justiça para pedir a redução dessa pensão alimentícia. Por acaso é possível que o responsável, seja o pai ou a mãe, possa pedir a guarda desse filho para se eximir de pagar a pensão? A guarda é sempre concedida no melhor interesse da criança ou do adolescente, nunca simplesmente para eximir alguém de pagar a pensão alimentícia. É possível que um filho de 18 ou 21 anos, que já é considerado maior e capaz, faça uma solicitação para continuar recebendo a pensão após atingir essa idade? Sim, o filho maior de 18 anos que esteja estudando, por exemplo, numa universidade ou mesmo no ensino médio, ele tem direito à pensão alimentícia. E também, caso por alguma doença, algum problema de saúde, ele esteja em possibilidade de trabalhar, de prover seu próprio sustento, ele também pode pedir uma pensão alimentícia. E por acaso essa aplicação da pena do uso da tornozeleira eletrônica pode eximir um responsável legal do pagamento da pensão? Não, o uso da tornozeleira, ou mesmo o cumprimento dessa prisão em regime fechado, eles não eximem o pai ou a mãe, enfim, o devedor da pensão alimentícia de pagar o valor devido. Atualmente, por causa da pandemia, a gente tem observado que muitas vezes tem se optado pela prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica, quando possível, em detrimento dessa prisão em regime fechado. Mas lembrando, mesmo nesse caso, a pensão alimentícia continua sendo devida após o cumprimento dessa prisão. Uma questão muito comum nesses dias é a queixa da elevação do número de desemprego, e uma questão que chega para a gente também diz respeito a essa questão da impossibilidade de pagar por falta de emprego ou por a pessoa estar envolvida agora numa atividade que é de difícil reconhecimento. Um autônomo, por exemplo, poderia solicitar a redução desse valor? Sim. O judiciário não pode fechar os olhos de que a gente está tendo uma crise econômica grave, né? Muito por causa dessa pandemia do Covid-19. Então, um autônomo ou qualquer profissional que tenha tido uma redução na possibilidade financeira dele, nos ganhos dele, ele pode sim procurar o judiciário para buscar uma revisão, uma redução da pensão alimentícia. E numa relação socioafetiva, o responsável pode ser obrigado a pagar a pensão para o filho da companheira ou do companheiro? Sim, o pai ou mãe socioafetivos, eles têm a mesma obrigação do pai ou mãe biológicos. Então, ele também pode ser demandado a pagar uma pensão alimentícia para esse filho socioafetivo.
Dúvidas respondidas. Muito obrigado pela presença, doutor Ricardo. De nada, foi um prazer. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Então comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou encaminhe uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.